E se eu te dissesse que o apóstolo Paulo escreveu mais do que as 13 cartas que estão no Novo Testamento? E mais, que algumas dessas cartas desapareceram misteriosamente ao longo da história? Sim, isso não é teoria da conspiração. O próprio Paulo menciona cartas que nunca chegaram até nós. Mas por que elas sumiram? Será que foram ocultadas intencionalmente? E se fossem encontradas hoje, poderiam mudar a forma como entendemos o cristianismo? A verdade sobre essas cartas é fascinante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Ao longo dos séculos, estudiosos da arqueologia bíblica e do cristianismo primitivo têm tentado rastrear essas cartas perdidas de Paulo, como a misteriosa Carta Severa e a enigmática Carta aos Laodicenses. Algumas delas foram mencionadas na própria Bíblia, mas nunca foram preservadas. Outras chegaram a circular, mas foram rejeitadas por não carregarem a autoridade apostólica. O que realmente estava escrito nelas? Qual foi o impacto dessas cartas sobre a igreja primitiva? E o mais importante, por que ninguém fala sobre isso? Hoje você vai descobrir tudo o que precisa saber sobre esses documentos que a igreja não costuma comentar, mas que podem transformar sua visão sobre o Novo Testamento. Muitos conhecem as epístolas paulinas que fazem parte do Novo Testamento, mas poucos sabem que o apóstolo Paulo escreveu mais do que as 13 cartas preservadas na Bíblia. Sim, há registros de que algumas de suas cartas se perderam ao longo da história. Isso pode parecer chocante para quem nunca ouviu falar, mas até o próprio Paulo menciona cartas que não chegaram até nós. A questão é, por que algumas dessas cartas sumiram? Teriam sido descartadas, ocultadas, ou simplesmente não foram copiadas o suficiente para sobreviver ao tempo? Para os estudiosos da arqueologia bíblica e do cristianismo primitivo, essas questões despertam uma curiosidade enorme e levantam debates intensos sobre a preservação das escrituras e a composição do cânon bíblico. E antes que alguém pense que isso pode abalar a fé cristã, é importante lembrar: a doutrina cristã essencial não depende dessas cartas perdidas. O Evangelho foi preservado de forma suficiente para orientar a igreja primitiva e as comunidades cristãs até os dias de hoje. Mas ainda assim, imaginar que existem cartas de Paulo que nunca lemos é intrigante, não é? O que ele poderia ter dito à igreja de Corinto ou aos laodicenses que não chegou até nós? Será que alguma dessas cartas continha instruções tão diretas e severas que foram rejeitadas? A Bíblia nos dá pistas, e é isso que torna essa investigação tão fascinante. Entre as muitas cartas que Paulo escreveu, existe uma que se destaca pelo impacto que causou, a chamada Carta Severa. Esse documento misterioso foi escrito em meio à profunda aflição e dirigia-se à igreja de Corinto, um grupo que já havia dado muito trabalho ao apóstolo. A igreja estava dividida, influenciada por falsos mestres e envolvida em práticas que iam contra os ensinamentos do Evangelho. Paulo, em sua missão de corrigir e exortar, escreveu uma carta tão forte que gerou tristeza e arrependimento entre os coríntios. Não era simplesmente uma carta de ensino, mas uma exortação intensa, carregada de emoção e autoridade apostólica. O mais intrigante é que essa carta desapareceu. O que será que Paulo disse que foi tão duro e impactante? Alguns estudiosos sugerem que poderia ter sido um trecho perdido entre as cartas aos Coríntios que temos no Novo Testamento. Outros acreditam que se tratava de um documento independente, que talvez tenha sido considerado pesado demais para ser amplamente copiado e preservado. De qualquer forma, seu efeito foi claro. A igreja de Corinto sentiu o peso das palavras de Paulo e se arrependeu. Isso mostra que, às vezes, a verdade precisa ser dita de forma firme, sem rodeios. E Paulo sabia fazer isso como ninguém. Para entender as cartas de Paulo, é essencial mergulhar no cenário da cidade de Corinto. Esse lugar não era qualquer vilarejo isolado no mundo antigo. Corinto era um centro comercial vibrante, cheio de cultura, riqueza e muitos problemas morais. Localizada entre importantes rotas marítimas, a cidade era um verdadeiro caldeirão, de influências gregas e romanas. Templos dedicados a diversos deuses, práticas religiosas questionáveis e uma sociedade voltada para o prazer e o comércio
faziam parte do dia a dia. Não é difícil imaginar o desafio que Paulo enfrentou ao fundar uma igreja ali. Como levar a mensagem do Evangelho a um povo tão mergulhado no materialismo e na imoralidade? A igreja de Corinto refletia o contexto em que estava inserida. Muitos dos cristãos ali convertidos ainda lutavam contra influências da cultura pagã. Alguns queriam misturar o Evangelho com costumes locais. Outros estavam divididos entre líderes espirituais, criando facções dentro da igreja. Era um cenário de caos espiritual. E foi exatamente para corrigir esses desvios que Paulo escreveu suas cartas aos Coríntios. Ele não apenas ensinou sobre a graça de Deus e a ressurreição de Cristo, mas também confrontou a igreja sobre questões como unidade, santidade e o verdadeiro significado da justificação pela fé. O apóstolo não deixava margem para dúvidas. Ou a igreja se ajustava ao Evangelho, ou continuaria perdida no meio do mundo. Muita gente pensa que Paulo escreveu apenas 2 cartas para a igreja de Corinto, mas a realidade é bem diferente. Há fortes indícios de que o apóstolo tenha enviado pelo menos 4 cartas aos coríntios, mas apenas 2 foram preservadas no Novo Testamento. A primeira carta que ele menciona, agora perdida, parece ter sido um aviso inicial sobre como os cristãos deveriam se separar das práticas imorais da cidade. Depois temos 1 Coríntios, que foi preservada e trata de temas como divisão na igreja, dons espirituais e a ressurreição de Cristo. Em seguida, veio a misteriosa Carta Severa, que desapareceu, mas cujo impacto foi sentido fortemente pelos coríntios. Por fim, temos 2 Coríntios, onde Paulo expressa alívio por ver que sua exortação anterior gerou arrependimento. Isso nos leva a uma pergunta interessante. Por que algumas dessas cartas se perderam? Será que foram descartadas intencionalmente? Ou simplesmente não sobreviveram ao tempo por falta de cópias? O que sabemos é que Deus permitiu que as epístolas essenciais para a doutrina cristã fossem preservadas. Mas imaginar que existiram cartas apostólicas que nunca chegamos a ler desperta a curiosidade de qualquer um. Se tivéssemos essas cartas em mãos hoje, será que elas mudariam nossa compreensão do Evangelho? Ou será que apenas reforçariam o que já foi revelado? Essas questões continuam a intrigar estudiosos e cristãos ao redor do mundo. Entre as cartas mencionadas por Paulo que nunca chegaram até nós, uma das mais intrigantes é a carta aos Laodicenses. Em Colossenses 4,16, Paulo instrui a igreja de Colossos a compartilhar sua carta com os laodicenses e, ao mesmo tempo, ler a carta que havia sido enviada a Laodiceia. Mas aqui está o mistério. Essa carta não faz parte do Novo Testamento. Onde ela foi parar? Teria sido perdida ao longo do tempo ou teria sido intencionalmente deixada de fora do cânon bíblico? Alguns estudiosos sugerem que essa carta poderia ser o próprio livro de Efésios, já que algumas evidências indicam que Efésios circulava como uma carta circular entre várias igrejas. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. O que torna essa carta tão fascinante é que Laodiceia era uma cidade importante na época, e a igreja local enfrentava desafios que Paulo certamente tratou em sua escrita. Será que ele falou sobre os problemas espirituais que depois seriam mencionados na carta de Apocalipse à igreja de Laodiceia? Ele teria dado instruções específicas sobre a evangelização naquela região? A ausência desse documento levanta inúmeras questões, mas também reforça um ponto essencial. Tudo o que Deus quis preservar para a fé cristã foi guardado no Novo Testamento. Se essa carta fosse essencial para a doutrina cristã, sem dúvida ela teria sido mantida. Mesmo assim, a simples menção de sua existência faz qualquer um se perguntar: o que Paulo escreveu ali que nunca chegamos a ler? Se a carta original de Paulo aos Laodicenses desapareceu, isso não impediu que, séculos depois, alguém tentasse preencher essa lacuna. Durante a Idade Média, começou a circular um documento chamado Carta aos Laodicenses, mas seu conteúdo levantou suspeitas. Rapidamente, o texto parecia uma colagem de frases retiradas das autênticas epístolas paulinas, sem qualquer profundidade teológica ou estrutura característica das cartas do apóstolo. Por isso, a igreja nunca a considerou inspirada por Deus e a classificou como um escrito apócrifo. Mesmo assim,
Algumas versões da Vulgata Latina chegaram a incluir essa carta, o que gerou confusão entre os cristãos por um tempo. Esse episódio mostra um problema comum na história da fé: tentativas humanas de preencher lacunas deixadas por Deus. O mesmo aconteceu com outros escritos que surgiram séculos depois dos apóstolos e tentavam passar credibilidade, mas careciam da autoridade divina. A Bíblia foi composta por textos que sobreviveram a um rigoroso processo de preservação, e isso não foi à toa. A igreja primitiva tinha critérios claros para reconhecer a autenticidade das cartas apostólicas. Mas a questão que fica é: quantos outros escritos podem ter surgido com intenções distorcidas, tentando moldar o evangelho ao gosto do homem? Esse tipo de reflexão nos ajuda a valorizar ainda mais o que foi preservado no Novo Testamento. A perda dessas cartas pode levantar muitas perguntas, mas uma coisa é certa: a doutrina cristã não foi prejudicada por isso. O Novo Testamento contém tudo o que é essencial para a fé e a prática cristã, garantindo que as comunidades cristãs tenham a instrução necessária para viver segundo o Evangelho. Deus preservou aquilo que realmente importa para a edificação da igreja. E se algumas cartas se perderam, é porque não eram fundamentais para o plano divino. Ainda assim, seu desaparecimento desperta curiosidade e faz com que estudiosos da arqueologia bíblica e do cristianismo primitivo tentem reconstruir o contexto dessas mensagens. O que havia nelas que poderia complementar nossa visão sobre as primeiras comunidades cristãs? O impacto dessas cartas não está apenas no que foi escrito, mas no que elas representam. Elas mostram um Paulo ativo, presente e preocupado com cada detalhe das igrejas que ele fundou. Demonstram que o apóstolo não escrevia apenas para registrar doutrinas, mas para orientar, corrigir e encorajar cristãos enfrentando desafios reais. Além disso, revelam o funcionamento das primeiras igrejas, os desafios da evangelização e a perseguição religiosa que os primeiros cristãos sofriam. O que fica claro é que, mesmo sem algumas dessas cartas, a mensagem central de Paulo ecoa com força até hoje. Mas será que essas cartas perdidas ainda podem ser encontradas? A história ainda pode nos surpreender. Agora que você conhece a verdade sobre as cartas perdidas de Paulo, surge uma pergunta inevitável: como isso impacta a sua fé? Será que estamos dando o devido valor às escrituras que foram preservadas? Se essas cartas tivessem sido encontradas, será que fariam diferença na sua caminhada cristã ou apenas reforçariam o que já sabemos sobre o Evangelho? A realidade é que Deus preservou exatamente aquilo que era essencial. Mas será que estamos realmente estudando e aplicando essa palavra? A Bíblia que temos hoje contém tudo o que precisamos para viver uma vida de fé. Mas será que estamos explorando esse tesouro como deveríamos? Se você quer continuar aprendendo sobre mistérios bíblicos, verdades esquecidas e revelações que podem fortalecer sua fé, então se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode abrir seus olhos para um conhecimento profundo e transformador. E me conta aqui nos comentários: você já sabia sobre essas cartas perdidas? Acha que elas poderiam mudar algo na forma como entendemos o cristianismo hoje? Vamos debater nos comentários. Sua opinião é importante.